Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Quem acompanhou o card principal do UFC Las Vegas que aconteceu nesse último fim de semana, viu que Michel Pereira superou Khaos Williams na decisão unânime dos juízes. O brasileiro emplacou a segunda vitória consecutiva, mas o detalhe é que foi com uma performance muito menos acrobática que o normal, e há uma explicação para isso. As piruetas e acrobacias do brasileiro que tanto enchem os olhos dos fãs não sumiram, mas apareceram de forma muito mais tímida diante de um rival com poder de nocaute que pediu um respeito e cuidado maior. Com uma noção de distância muito boa, Michel se protegeu do perigo que era lutar na curta distância contra o americano e teve uma performance mais técnica, fria e sem correr grandes riscos. Ele chegou a ser atingido pela mão pesada de Williams, mas também mostrou que está com queixo e absorção de golpes em dia. O brasileiro teve um volume de golpes maior e foi mais eficiente durante 3 rounds até alcançar a vitória na decisão unânime dos juízes. E é curioso notar como Michel Pereira vai dançando conforme a música a cada luta, como ele falou na entrevista pré-luta que eu fiz com ele aqui mesmo no canal Encarada. Ele não vai necessariamente com uma estratégia já traçada na cabeça, dependendo do adversário, é claro. Ele vai estudar as valências e as brechas do seu rival, mas não vai necessariamente traçar um plano, o mesmo jogo para determinado lutador. Ele vai chegar, sentir o ritmo da luta e assim definir qual estratégia, qual plano, qual rumo ele vai seguir. E sobre a performance menos acrobática, o Michel também já tinha falado aqui no canal que o cage menor do UFC Apex não o favorece nesse sentido. Ele precisa de espaço para suas acrobacias, saltos e piruetas. E num cage menor, especialmente diante de um rival como Khaos Williams, que só precisa de um vacilo para te derrubar, ele optou por uma estratégia um pouco mais cautelosa, um pouco mais técnica e consciente. Porque se ele inventa de fazer um movimento e erra num cage menor, ele tem muito mais chance de pagar o preço. Nessa luta, o Michel foi um cara muito mais técnico. Isso é um sinal de experiência e maturidade. Dar show, piruetas e acrobacias é legal? Sim, é ótimo, divertido pra gente que vê, mas o Michel é um lutador de MMA. O trabalho dele é vencer lutas e diante de um cara perigoso, ele fez o certo de respeitar e trabalhar de forma menos arriscada. Até colocar para baixo, ele colocou para garantir a vitória no round. Isso foi estratégia pura. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ali. E é muito bom notar essa maturidade no Michel, porque a gente está falando de um cara que com apenas 5 lutas no UFC já traz atenções do grande público exatamente por conta do barulho que ele fez assim que ele chegou no UFC. E ter 2 boas vitórias consecutivas é ótimo para ele, que com mais uma ou até 2 boas vitórias, se ele emplacar uma sequência aí de 3 ou 4 vitórias consecutivas, ele no mínimo já vai estar brigando por um top 15 na categoria dos meio médios. E aí você me pergunta, Coutinho, será que o Michel não tomou vergonha na cara e parou de fazer palhaçada? Será que não é essa a explicação? Não, fera, pode ter certeza que se o Michel tiver que dar cambalhota, fazer acrobacia, dar piruetas, dar tapa na cara, ele vai fazer. Esse é o jeito dele de lutar, só que em pleno 2020 é um sinal de evolução saber a hora certa de usar as suas armas. E é isso que parece que está acontecendo com o Michel, até porque entrar no octógono com a mesma mentalidade, com a mesma ideia, com os mesmos movimentos de toda a luta não é nada inteligente. Michel Pereira tem mostrado que é muito mais do que o showman promissor das primeiras lutas. O que eu tiro dessa apresentação dele é que daqui pra frente ele vai fazer exatamente o que anunciou, dançar conforme a música. Se ele tiver chance, ele vai dar um coice voador rodado ou qualquer outro golpe maluco. Agora, se ele achar que esse tipo de movimento pode colocar em risco a sua vitória, pode ter certeza que ele vai adotar uma estratégia diferente. E isso merece ser apreciado porque é um sinal de evolução. Se você parar para pensar, o cara que estudar o jogo do Michel levando em consideração a última luta, pode achar, assim como muita gente está achando, que o Michel simplesmente mudou. E é aí que o Michel vai colocá-lo numa armadilha e vai surpreendê-lo tirando um golpe da cartola. O que aconteceu com o Michel Pereira em Las Vegas, ele amadureceu, avaliou suas limitações, respeitou as valências e qualidades do adversário e fez o necessário para vencer, que é o mais importante. Ele é um lutador de MMA. Pode ser tratado como um showman? O show vale mais do que a vitória? Não, ele pode falar o quanto quiser que quer dar show sempre que pisar no octógono, mas ele é inteligente, ele não é burro, ele é um lutador de MMA e ele tá lá para vencer, ele vai fazer o que for preciso para vencer e ponto. Se ele valorizar mais o show do que a vitória, aí vai ser burrice e sua carreira vai por água abaixo. Então daqui para frente podem esperar o Michel Pereira que vai dançar conforme a música. Ah, mas eu gosto mais de ver o Michel Pereira fazendo as piruetas que ele sempre faz. Não se preocupem, uma hora ou outra ele vai ter chance de voltar a dar o show que ele sabe dar dentro do octógono, mas é claro, essa é só a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da performance do Michel Pereira e o que vocês acham, quem vocês gostariam de ver o Michel enfrentando em seguida no UFC? Comenta aí.